Fala, meu terceirão do Colégio Sagrada Família, tudo bem? Hoje na aula de literatura nós iremos falar sobre duas escolas literárias, que é o Quientismo e o Barroco. Esse conteúdo encontra-se no material de vocês, no capítulo 2 e no capítulo 3, lá nas páginas 113 a 127. Quem não tiver com o material em mãos, dá uma pausa, pega o material e retorna aqui para assistir, tá? Então, gente, quando a gente fala do quientismo, nós estamos falando do período de 1500 aqui no Brasil, tá? O auge do Renascimento na Europa e o período das grandes navegações e um fator principal que é a literatura informativa, ou seja, aquela literatura de informação que não tinha características de uma literatura como a literatura do romantismo, tá? Que tinha poesia, que tinha prosa, tá? Mas era uma literatura que somente ela tinha o objetivo de informar, de relatar as viagens, de falar sobre os interesses mercantes, sobre as belezas naturais do Brasil e sobre o choque cultural do índio com o pessoal do lado da Europa. E nesse período também vai se destacar os jesuítas, que são as pessoas que são responsáveis pela catequização dos índios aqui no Brasil, tá? Com isso também nós vamos destacar outro cara importante para a história do Brasil e desse período também, que é Pero Vaz de Caminha, que é aquele cara responsável pela Carta de Caminha, aquilo que nós temos como certidão de nascimento do Brasil, que foi uma carta que serviu para contar a história do início do Brasil, tá? Nessa carta ele traz os manuscritos das descrições sobre as terras do Brasil, sobre a geografia, sobre as matas, sobre os índios, tá? Ele traz também a antropofagia, os rituais que os índios faziam nessa época também, a nudez indígena, e com isso também, com esse período, veio o Padre José de Anchieta, que é o principal autor desse período, tá? Esse cara aí foi um também dos responsáveis pela catequização dos índios e também pelas encenações bíblicas, que o cara também era teatrólogo e também foi responsável por poemas, por autos, cartas e sermões e também foi o responsável pela gramática do Tupi-Guarani. E quando a gente vai para o período do Barroco, né, o período da Contra-Reforma, o período onde a Igreja Católica imperava, né, era quem ditava as regras, tá? Desse período aí, nós temos como características a efemeridade, o pessimismo, rebuscamento, tá? Quando a gente fala de rebuscamento, quer dizer aquele excesso de figuras de linguagens presentes nos poemas daquela época, tá? Aí nós temos o contraste, o dualismo, que é do perdão, do pecado, nós temos o dualismo carnal e espiritual, ou seja, era aquele momento em que o homem vivia em dúvida, tá? Aquela dúvida existencial. E também nós temos como estilos barrocos o estilo conceptista, onde nós temos a prosa, os paradoxos e a lógica, e o cultismo, onde nós temos o sensorial, a poesia e o jogo de palavras, que o pessoal do período barroco gostava bastante disso daí, tá? E quando a gente fala do período barroco, nós não podemos deixar de citar os dois grandes autores desse período, que um deles é o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, porque o cara era irreverente, era crítico, tinha um estilo culto. Ele também tinha ou formas diferentes de escrever, porque ele tinha vertentes diferentes, tá? Ele tanto ia da poesia lírica como uma poesia satírica. Na poesia lírica, ele tratava de temas amorosos, os temas do Carpe Diem, que era o aproveitar a vida, e na poesia satírica ele já trazia críticas à sociedade da sua época, tá? Ou seja, ele trazia uma linguagem mais obscena, que o cara era bastante crítico, tá? E também ele trazia uma variedade temática, ele tanto falava de amor, como ele também falava de crítica à sociedade. Outro autor que nós não podemos deixar de citar, Padre Antônio Vieira, que é o autor de Os Sermões, tá? Ele também tratava de temas políticos e sociais e defendia os interesses cristãos. E tinha também como estilo o estilo conceptista. Ele adotava esse estilo para fazer os fundamentos cristãos, tá? Das suas obras. Então, período barroco, nós temos
Contra-reforma, características, pessimismo, efemeridade, rebuscamento. Contrastes, dualismo. Tá? O conceptismo vai trazer paradoxos, prosa e lógica, e no estilo barroco, no cultismo, nós temos o sensorial, a poesia e o jogo de palavras. E os dois autores que se destacaram, Gregório de Matos, Boca do Inferno, e Padre Antônio Vieira. Gente, se vocês tiveram dúvidas sobre esse conteúdo, anotem aí as dúvidas de vocês. Eu irei responder para vocês essas dúvidas no nosso próximo encontro, que será a nossa videoconferência de segunda-feira, tá? E lá nessa videoconferência nós iremos responder algumas questões do Enem referente a essas duas escolas literárias. Beleza? Tchau e até o nosso próximo encontro.